Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui de novo ao Trampei com Vida. A gente está recebendo hoje uma mulher que é sensacional. O nome dela é Angélica Diano. A Angélica, além de produtora cultural, é empresária, trabalha com diversos projetos aqui em Brasília, é uma referência também engajada politicamente e tem muitos projetos que compartilha não só dentro de casa, né, com 3 filhos que ela tem, mas também cuidando da vida de muitas outras pessoas, impactando muitas outras vidas. Uma delas foi a minha, já cheguei a trabalhar uma vez com a Angélica, e ela é essa referência para mim, uma referência de pessoa que não para, que está sempre trabalhando. E por isso que a gente chamou ela para poder conversar aqui conosco hoje. Então, Matheus, roda a vinheta aí, vamos lá falar com a Angélica. Agora sim, Angélica, vamos nessa. Angélica, assim, seja muito bem-vinda aqui ao Trampei com Vida. Queria que você desse boas-vindas, né, a todos os nossos usuários e todo mundo que assiste e acompanha aqui nosso trabalho. Primeiramente, a gente queria fazer e conhecer mais quem é a Angélica. E agora, a Angélica, de onde ela nasceu, lá dessa origem. Quem é a Angélica, de onde ela saiu essa potência inteira de mulher, de vivacidade, assim, de engajamento mesmo, que por onde ela passa realmente deixa o nome marcado. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você, Jorge, né? É maravilhoso. Você viu que eu não parei de rir, né? Porque isso é maravilhoso, ouvir isso de uma pessoa que trabalhou comigo, conviveu comigo, é a hora que a gente vê que a gente está no caminho certo. É muito importante essas iniciativas, tem muita gente, tem muita história incrível, tem muita gente matando, sim, 1.000 leões por dia. Isso não é visto porque são pessoas comuns, né? Comuns que eu digo, aos olhos principalmente da mídia. Então, achei incrível, a primeira coisa que eu queria te dizer, porque essas iniciativas são muito importantes para o nosso mundo, ainda mais nesse momento de pandemia. A Angélica ali de base, a Angélica é uma menina negra, periférica, criada por uma mãe, e essa mãe e essa irmã, mãe e irmã, eu posso dizer as duas, né? Porque a minha base é de mulher, a minha base é do feminino. A minha mãe é uma feirante da torre de TV e a minha mãe, ela cria filhos do mundo. Minha mãe já criou mais de 200 crianças do mundo. Hoje ela deve ter, em média, 20 filhos hoje, porque tem épocas, né? Então, a minha mãe hoje tem 20 filhos. E a Angélica, ela cresceu nesse universo, sabendo que tem dificuldades, mas que tem pessoas que podem modificar essas dificuldades e que depende da gente, né? Depende da gente querer continuar, depende da gente agarrar essas oportunidades. A Angélica é uma mulher que foi criada sabendo que podia ser tudo o que ela queria ser. Então, assim, eu não tive uma mãe que dizia, você não pode porque você é mulher, você não pode porque você é negra, você não pode porque nós não somos de classe A, classe B. Então, a minha mãe sempre falou o contrário, a minha mãe sempre falou, você pode tudo que você quiser, desde que você estude, desde que você corra atrás e que você respeite o espaço em que você está. E é muito engraçado, porque eu gosto de coisa boa. Eu adoro coisa boa. E não, Eu né? adoro coisa boa. Então, era o gancho que minha mãe pegava. Você gosta, não é, Pretinha? Você gosta de uma coisa boa, então você sabe que você vai ter que estudar muito, trabalhar e ajudar o próximo para você ter isso, né? E eu sempre falava, sim, mãe. Então, a minha base é dessa força de que todas as vezes que eu disse, eu quero ser modelo, e Brasília não tem, Brasília não respeitava modelos negras, Brasília não enxergava uma mulher negra como modelo, ela falou, é isso que você quer? Então pode estudar, vai fazer curso de passarela, vai saber se portar nos ambientes. Quando eu decidi ser comunicóloga, eu falei,
foi uma briga, porque a minha mãe, como a minha mãe tem essa base de que o estudo é o caminho, a minha irmã é pedagoga, foi uma briga, porque a minha mãe queria que eu fizesse pedagogia também, e eu falei, mãe, eu vou ser comunicadora e eu vou exercer a mesma função que a minha irmã, que é levar informação para as pessoas, levar conhecimento, conseguir mostrar para ela o que é. Ela falou, então agora, mais do que nunca, você vai ter que fazer ainda muito mais bem feito, né? Então, a Angélica, ela vem dessa base, né? Eu venho desse caminho de muita segurança. Era que região aqui em Brasília, Angélica? Que a gente tá falando? A gente morou muito tempo, né, no Bandeirante. A minha infância foi começo Bandeirante, e depois eu já vim para o Valparaíso, né? Hoje a gente, depois de um tempo, eu voltei para Brasília, depois que eu casei, etc., me formei, mas eu retornei para o Valparaíso, porque você que conhece a produção, você que conhece grandes eventos, a gente tem uma fala, a gente tem uma realidade muito machista, muito estrutural no nosso país, em que diz, principalmente para uma mulher, que se ela quer ser profissional, ela não pode ser mãe, ela não pode ser esposa, ou se ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, ela não pode ter uma vida profissional. Então, como eu nunca tive alguém dizendo isso para mim, eu tenho tudo. Eu tenho 3 filhos, eu fui casada há mais de 10 anos e eu tenho a minha profissão. Então, hoje, residir no Valparaíso é uma opção para os meus filhos, porque eu tenho uma base muito forte, muito firme da minha mãe e da minha irmã. Né? E essa base não é só para mim, é para o meu ex-marido também. Então, assim, se eu tenho uma produção que eu tenho que virar 3 dias, se eu tenho que ficar 15 dias fora num projeto, 30 dias fora, os meus filhos têm uma base muito firme, familiar, para que eu tenha a profissão que eu tenho hoje. Né? Então, eu sou formada em comunicação social, sou bacharel, né, em publicidade e propaganda, sou gestora de marketing, né? Tenho algumas pós-graduações, eu sou coach, né? Tanto de vida como executive coach, que é a área empresarial, né? Sou produtora, tanto cultural como produtora de eventos corporativos, de empresas e de governo, né? E atuo hoje muito forte com a minha empresa, que se chama Grupo Mandala. Eu vim aí de multinacionais, eu, graças a Deus, tive muitas oportunidades, e quando eu terminei a faculdade, eu passei num processo de trainee para essa empresa, para Brookfield Incorporações, e lá eu fiquei 9 anos, onde eu trilhei uma carreira incrível, tanto de cargos como financeiramente. Só que chegou um momento ali que foi quando eu vendia, eu era responsável por empreendimentos de médio e alto padrão, altíssimo padrão, e foi quando me veio um desafio para lidar com o segmento econômico, né, que hoje o Brasil ele chega até GH, né, a gente não tem classe A, B e C, a gente tem C, D, E, F, G e H, né? A gente tem lugares que a gente nem acredita que não tem saneamento básico, que não tem iluminação. Nós temos isso no nosso país. Porque a gente sempre acha que é no outro, né? A gente sempre acha que aqui não tem. Nossa. E aí, quando eu fui para o segmento econômico, foi a hora que bateu, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha profissão? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? O que eu estou fazendo para modificar a realidade do meu mundo? Eu mexia com o mercado imobiliário, que hoje, graças a Deus, depois desses programas, depois do Minha Casa Minha Vida, entre outros processos, pessoas que morreriam sem obter a casa própria, hoje conseguem obter. Mas nós que estamos na comunicação, e eu que sou uma gestora de marketing, que preciso gerar resultado, eu trabalho com números, eu preciso gerar resultado para o meu cliente. A partir do momento que eu digo para ele fazer um investimento, eu tenho que ali triplicar, quadriplicar esse investimento dele. Então, a gente que trabalha nessas profissões, que são profissões de venda,
Muitas vezes a gente nem percebe e a gente começa a passar por cima de valores e de conceitos morais que nós temos. E aí foi nesse momento, no Minha Casa Minha Vida, que bateu o que eu tô fazendo, o que eu tô fazendo, né? E aí foi a hora que eu fui estudar muito marketing social, para entender como eu entraria nessas comunidades, o que por mais que eu estivesse vendendo um imóvel, eu poderia fazer para modificar essas comunidades, né? E graças a Deus eu tenho grandes cases nessa área. Só que mesmo dentro dessa empresa que eu tive N oportunidades, eu nunca chegaria a diretora, porque eu sou mulher e eu sou formada em comunicação social. Eu estou falando de uma incorporadora em que, para eles, as profissões de base, principalmente para o campo de diretoria, é engenharia e arquitetura. Uhum. Então, eu tinha ali 4 situações muito pontuais. Eu posso dizer 5. Mulher, negra, eu muito nova, porque eu entrei lá com 21 anos, muito nova, em 9 anos eu trilhei todos os cargos que eu podia, muito nova, e não era formada em nenhuma dessas profissões. Então ali eu também sabia que o meu ciclo tinha se finalizado, né? E tendo esse entendimento, eu saí num momento muito oportuno para a empresa, porque a empresa estava passando por reestruturação, então eu consegui fazer acordo e eu saí. E aí, nessa que eu saí, o mercado não conseguiu me absorver. Por que o mercado não conseguiu me absorver? Porque eu era muito nova, eu saí de uma multinacional com um cargo de gerência, com um salário muito alto. E aí foi a hora que o mercado das agências que me atendiam começaram a me procurar. As agências que eu era o cliente deles, eles começaram a me procurar para tocar projetos para eles, né? E aí eu comecei a tocar, iniciei todo esse processo. Hoje a gente tem no Carnaval de Brasília mais de 100 e tantos bloquinhos alternativos. Quando eu comecei esse processo de Carnaval em Brasília, a gente tinha só a liga de blocos, que eram 8, e a gente tinha mais 10 no máximo blocos alternativos. Então eu fiz esse processo também dentro do GDF, né? E a cultura, né? Ela veio muito forte, porque praticamente esses últimos 7 anos eu estou muito forte na cultura. Por quê? Porque a minha irmã é uma gestora cultural, a minha irmã, ela se chama Vera Verônica, ela é a primeira mulher rapper, né? Ela tem 28 anos de carreira, essa é a luta dela, o trabalho dela é para a cultura, né? Ela tem 13 pós-graduações, 2 mestrados, 2 doutorados, doutorado internacional. Então, ela é uma mulher que faz esse trabalho e eu nunca consegui entender. Como? Você tem sei quantas pós-graduações, como que você continua num processo dentro da cultura? E aí ela começou a me apresentar para a cultura, porque eu tenho muita expertise empresarial. E aí eu comecei a entrar na cultura formando os nossos artistas, né? E a cultura, ela não tem jeito, ela é propósito, ela vai te puxando. Ela vai te puxando, né? Porque a partir do momento que você pode levar para alguém aquilo que ela não teria acesso, acessos econômicos, acessos de mobilidade, entre outros acessos, e você leva isso para a sociedade, isso é muito enriquecedor, ainda mais para o nosso país. Né? O nosso país é muito jovem, o nosso país vem de uma escravidão que ela continua, porque é uma escravidão não só física, mas é uma escravidão cultural. Nós vivemos uma escravidão cultural muito grande. O brasileiro, ele não tem apropriação cultural pelo país dele, ele não conhece a sua história. Então, a partir do momento que ele não conhece a sua história, ele não conhece a sua cultura. Então, me puxou muito. E aí foi onde a gente se encontrou nesse percurso, né? Eu já produzi projetos como Satélite 061, Porão do Rock, Favela Saudis, Bienal Brasil do Livro e da Leitura, Fórum Mundial da Água, Copa do Mundo, né? E Elemento em Movimento, Igualando Oportunidades. Tem um bocadinho de coisa aí, né? Mas sempre atuando tanto no cultural como no corporativo, porque eu tenho uma bagagem e tenho um conhecimento muito grande dentro do corporativo. Angélica, a gente
quando eu disse realmente que você estava nesse lugar, para quem não sabe, né, essa semana eu fiz uma enquete no Instagram perguntando para as pessoas ali quem era, né, pessoas que inspiravam elas. Por sorte, a Angélica me indicou uma pessoa, respondeu essas histórias, mas ela mal sabia ela que eu sou, assim, esse cativo mesmo, né? Eu sempre olhei ela nesse lugar. A gente fez um evento junto e nessa oportunidade a Angélica ficou ali sendo já responsável por mim dentro do setor, né? E foi incrível. Eu realmente consegui vislumbrar aquele lugar que não exatamente era para mim, né? Então, assim, era geralmente um lugar, você pode ir para limpeza, você tem que ficar ali, daquele lado de lá, assim, mais à margem ainda. E ali foi uma oportunidade que eu fiquei próximo à Angélica e consegui ver nela essa potencialidade toda, ela mexendo, falando e fazendo tudo ao mesmo tempo. E de lá para cá eu sempre estava acompanhando ela. E nessa oportunidade mesmo eu falei, poxa, ela mal, eu acho que faz questão realmente de chamar ela para um momento para dizer para ela o quanto que isso foi inspirador para mim, porque a gente vai vendo pessoas realmente em lugares de destaque e a gente vai se espelhando nelas. Quando a gente montou toda a ideia da Trampei e a gente vem tocando tudo que a gente vem fazendo, a gente vai buscando essas referências na nossa cabeça, sabe? A gente a gente é hoje uma somatória de várias pessoas que a gente foi ali aprendendo. E uma delas foi de fato, a Angélica. Eu sempre paro para poder olhar o Instagram dela, a gente conversa bastante ali nos stories, mas sempre trazendo fica distante, mas perto, né? De fato, é muito importante a gente estar nesse lugar, ocupando esses lugares e inspirando outras pessoas, né? Angélica, eu queria saber de você por que você acha, na sua visão, que você teve, por exemplo, isso para mim, ocupou esse lugar para mim, sabe? Como é que estar num lugar de inspiração para outra pessoa? Como a gente vem da periferia, e como eu falei, eu tenho uma base de que eu sempre pude ser o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, ter o cabelo que eu quisesse, tudo que eu quisesse, eu sei que essa não é a realidade. Então, por mais que eu tivesse, eu sempre soube que essa não era a realidade de muitas pessoas. Eu sempre soube que muitos amigos, muitos colegas, muitos parceiros não tiveram isso, né? Não tiveram esse acolhimento, essa base, e que é uma força, é o que sempre disse, é o que sempre fez com que eu levantasse o peito e falasse, meu bem, aqui é para mim sim, aqui é meu lugar. E eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, tudo, se você me vê em uma situação, eu fui a primeira pessoa a comprar aquela situação, eu fui a primeira pessoa a acreditar naquele projeto, eu fui a primeira pessoa a acreditar naquela empresa, isso, eu sempre tive muito isso comigo, né? E, diante disso, estar nesse lugar é uma responsabilidade muito grande. Estar nesse lugar é uma responsabilidade muito grande. Por quê? A gente vive num mundo capitalista em que a gente sabe que a gente precisa entregar algo para receber algo, né? Seja o que for. Só que nós precisamos ter esse sentimento de posse de tudo que a gente faz. E eu tive muita gente no meu caminho, eu tanto tive pessoas que me levantaram, como eu tive pessoas que tentaram me menosprezar. Mas, para mim, é muito mais vivo as pessoas que me levantaram. Para mim, é muito mais vivo as pessoas que falaram assim, tem certeza que você dá conta de fazer isso? Dou. Então, bora. Então, faz. Faz e vamos resolver. Então, o que eu prezo em levar para as equipes que eu atuo, em que eu prezo para levar para os meus alunos é justamente isso. Eu cheguei, você pode chegar. Se você está aqui comigo, é porque você tem algo, você tem alguma competência. Então, tome esse lugar para você. Esse lugar é seu, né? No nosso caso, você estava comigo dentro da área de institucional, marketing institucional. A gente cuidava do patrocinador principal, a gente cuidava de uma empresa multinacional que é a Vivo.
Você estava comigo. Então, para a Angélica, não interessa se está no primeiro semestre, se não tem faculdade, não interessa se nunca trabalhou comigo. Mas a partir do momento em que a gente se conheceu e eu falei, Jorge, você está comigo, você está comigo? Poxa, na hora. É isso. Quando você falou, na hora, eu falei, a gente não tem hora, a gente não tem dia, a gente tem um monte de demanda para entregar, você vai cuidar disso e eu vou cuidar disso. Ali, eu já ganhei, eu já me senti confiante, por quê? Porque você estava enganjado, você estava comprometido com aquilo. Então, a partir do momento em que a gente traz as pessoas para o nosso lado e mostra que elas fazem parte daquilo, tudo fica melhor, tudo flui melhor, né? Porque a gente se sente pertencente daquilo. Eu sou uma pessoa que eu acredito que as pessoas, elas têm que se sentir pertencentes de uma empresa, elas têm que se sentir pertencentes de um projeto, né? Então, é uma responsabilidade muito grande para mim e principalmente independente da faixa etária, independente da situação de estudo em que a pessoa esteja, ela ter uma experiência maravilhosa comigo. Por quê? Ela pode nunca mais querer trabalhar naquela área, ela pode não querer fazer produção, ela pode não querer nunca mais trabalhar com grandes festivais, mas ela vai saber disso tendo uma experiência positiva. Ela vai saber disso, tipo, eu tenho a própria Tamires Cursino, que trabalhou comigo 1 ano agora, a Tamires é da área de comunicação, de fotografia, e ela falou que queria muito aprender produção. E eu falei para ela, pois então, agora você vai ficar debaixo da minha asa e você vai aprender produção, só que você tem que ter na sua cabeça que todo o cansaço, todo o estresse, todas as coisas que nos magoam tem que ser menor do que o prazer que você tem em produzir. Porque eu não acredito na frase que onde se tem trabalho não se tem prazer. Eu só trabalho com prazer. Eu dou as minhas horas, eu dou o meu conhecimento e eu recebo o conhecimento se eu tiver prazer. Porque senão eu quero estar em casa com os meus filhos. Eu amo ser mãe. Então, eu falei isso para ela, pensa que você tem essa balança. Você tem a balança de estresse, porque produção é estressante, você tem a balança de prazo, você tem a balança de preconceitos por nós sermos mulheres, você tem várias coisas nessa balança. Então, o seu prazer, a sua felicidade, ela tem que ser muito maior na outra balança para você continuar na produção. E no fim desse processo, ela viu que o lugar dela é a fotografia. Olha que fantástico. Mas ela viu de uma forma agradável e confortável. O dia que a gente foi conversar e fazer análise desse ano, ela falou, Angélica, eu aprendi muito, foi estressante, foi isso, foi aquilo, foi maravilhoso, foi gratificante, só que eu tive a certeza que o meu lugar é a fotografia. Eu falei, é isso. Porque eu acredito, Jorge, que a gente não tem que não fazer uma coisa porque a gente não tinha opção, só pôde fazer aquilo. Uhum. Né? Eu digo muito isso. Você tem todas as opções. Eu falei isso para um cliente meu essa semana. Ele é engenheiro civil, formado pela UNB, um homem negro de 25 anos, que não se enxergava nesse lugar. E graças a Deus eu consegui mostrar esse lugar para ele, porque é muito importante. E aí eu falei para ele, você não tem que ter medo de fazer uma entrevista. Você tem que fazer entrevista. Você vai fazer uma, você vai fazer 2, você vai fazer 3. Por quê? Porque por mais que você esteja estudando em concurso, a hora que você decidir o concurso é o meu caminho, tem que ser porque você viu que o concurso era o melhor caminho para você, não porque era a única opção por você ser um homem negro. Exatamente. A gente passa na vida muito por isso, né? Então, assim, teve até, enfim, situações que aconteceram comigo também, eu faço questão de partilhar aqui. Você realmente não... eu acho que você chegou até a contar isso já em uma oportunidade, que você, quando se vê salvo em vários lugares já, né? Você já meio que cumpriu várias funções em vários outros setores da empresa, mas, assim, você sabe que não vai mais ali.
né? Você sabe que tem uma potência muito grande dentro de você, que você consegue criar, que você consegue fazer e acontecer, mas, e ao mesmo tempo te entregam só alguma coisa. Então, eu vim bem desse lugar mesmo, assim, eu acho que eu sou discípulo disso. Realmente eu falei, se não vão me dar a porta, a gente cria a porta. A gente É faz a isso. porta, constrói a parede, quebra a parede se for preciso, mas a gente constrói, nem que tenha que demorar mais tempo. Mas, realmente, eu acho que isso tem que entrar na cabeça das pessoas. E até volto a pergunta para você no seguinte, nessa questão de reinvenção, agora o seu setor foi muito impactado. A Angélica mexe com produção cultural há mais de 18 anos. E agora, exatamente no momento da pandemia, foi um caos, né? Então, o que fazer no meio disso tudo? Eu queria saber o que você fez, já se balançou internamente aí, mas sabendo que tem filho, tem casa, tem trabalho, e agora, entendeu? O que eu vou fazer? Como é que chegou essa notícia? O que você... isso foi a notícia que te deram. O que você jogou de volta? Eu joguei de volta me dar um tempo, primeira coisa, para absorver, né? Eu sou uma pessoa que essa pandemia me ensinou uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que não existe o não dá para fazer. Eu sempre dei um jeito. Não dá para fazer, espera aí que a gente vai. Meu filho, se existe um problema, tem uma solução, a gente vai encontrar. Então, eu sou essa pessoa. Mas com a pandemia veio o Angélica, agora não dá para fazer. Agora você precisa se respeitar e você precisa entender o que está acontecendo no mundo. Por quê, Jorge? Porque a gente está vivendo um momento no nosso mundo em que as pessoas precisam entender e dar valor à vida, em dar valor ao outro, em dar valor a coisas. Ontem, eu fui no meu escritório, eu dei valor em entrar num carro e pegar um trânsito. Que a gente só reclama no trânsito, a gente só reclama. Eu dei valor em entrar no carro, ligar o som e ver a rua, porque eu estou cumprindo a quarentena. Então, isso assim, por quê? Porque graças a Deus eu pude fechar, meu escritório está fechado e eu estou trabalhando no home office. É diferente de quem tem que sair, eu tenho que ir para o escritório. Então, eu me dei esse momento, foi a primeira coisa. A segunda coisa foi porque eu vi a oportunidade de estar mais perto dos meus filhos. Porque eu nunca tirei nem licença maternidade. Eu tenho 3 filhos em que estava sentindo dor para ganhar neném, sentindo contração e fazendo um lançamento imobiliário. E ganhando neném e levando o bebê para lançamento mamando. Então, eu sou essa pessoa maluca. Então, eu me dei essa oportunidade de estar mais perto dos meus filhos, né? Então, isso também foi muito gratificante. E dentro desses 2 processos de respeitar esse momento maluco, de o que o universo, o que Zambi, que é quem eu acredito, que Deus está mostrando para a gente, eu retomei uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu tenho toda a parte de treinamentos, de formação, tudo isso que eu venho atuando e que eu sempre atuei dentro da cultura. Porém, eu sou coach, eu sou apaixonada pelo processo de coach. Apaixonada mesmo. Porque o processo de coach é o processo em que eu acredito. Porque não é balela você faz o que você quiser. Você é quem você quiser. É um processo cientificamente comprovado, mas que para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar todo um equilíbrio de vida. E aí, a Angélica se viu podendo, nesse momento, trazer a expertise e todo o conhecimento que eu tenho, tanto na área de coach como na área empresarial, para fazer o que eu mais amo, que é ajudar as pessoas. E ajudar me ajudando, ajudar recebendo, porque não nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos nos divertir, nós precisamos consumir o que é bom. Precisamos E a ganhar gente... bem também. É isso. E então,
nesse momento de pandemia, junto com uma parceira que é a Tuca Villa-Lobos, fora que a gente falou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer por nós e o que a gente vai fazer pela sociedade, por todo mundo que a gente conhece? Então, foi onde surgiu o Corporativo em Cena, é onde a gente vem atuando com todo esse processo de gestão. Então, a gente tanto ajuda no processo pessoal do indivíduo, na necessidade que ele tem ali, no objetivo que ele tem, né? Tanto na questão empresarial, porque eu tenho toda essa bagagem, eu tenho todo esse conhecimento, essa expertise e essa formação de gestão de negócios. A partir de uma iniciativa do Ministério do Trabalho e da OIT, hoje nós temos um pacto racial, né, que é vigente no Distrito Federal, que foi uma conquista da doutora Ludmila, que é a procuradora do trabalho. É um pacto que deixa claro e que diz que as empresas, elas têm obrigações e elas têm que contratar negros, tá? E aí, diante desse pacto, a OIT e a doutora Ludmila, quando eles entram dentro da empresa, o argumento que eles usam para não ter negros no quadro eles não têm qualificação. Uhum. Eles não têm qualificação para estar aqui. A gente procura, mas eles não têm qualificação. A gente procura, mas eles não têm qualificação. E diante disso, a OIT criou esse curso, que é o Igualando Oportunidades para Jovens Negros, onde nós damos alguns cursos. Dentre esses cursos, tem o de planejamento e Canvas, que eu dou, tem inteligência emocional com a Tuca Villa-Lobos, tem coach pessoal com a Ellen, tem gestão de carreira com o Cristiano, e a gente tem toda a parte jurídica com o doutor Fábio, que é o primeiro procurador negro do DF, né? E aí, eu e a Tuca, a gente dá aula junto, e a gente tem um valor muito vivo em nós duas, que é o fazer as outras pessoas crescerem, é levar a informação, é levar o conhecimento. E aí, diante disso, a gente abriu mais um projeto, que se chama Corporativo em Cena, né, que a gente está atuando já agora na pandemia. O Corporativo em Cena é uma iniciativa em que a gente leva para a sociedade e para as empresas toda a parte de comunicação não violenta, inteligência emocional e as demais áreas que uma empresa precisa. Planejamento estratégico, Canvas, entre outros. E a gente vem executando dentro do nosso trabalho, principalmente nesse momento de pandemia, lives e assessorias e consultorias, principalmente nessa parte de inteligência emocional, né? Principalmente nessa parte de entender como sobreviver e como estar nesse momento de pandemia, né? Então, hoje eu estou dando consultorias, né, para microempresários que eu amo, porque eu sei o que é isso, né? Aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau, ela é real. A gente sabe que tem que fazer um plano de negócio. A gente sabe que tem que ter um plano de comunicação, mas a gente não tem esse tempo. Nunca tem. Né? Tem que vender e ganhar dinheiro. Então, foi isso. Assim, nesse momento, a Angélica, o Grupo Mandala, está trazendo à tona uma parte, um projeto e uma área que eu amo, que é a de cursos. A gente está gravando cursos de empreendedorismo, a gente está gravando cursos para professores conseguirem lidar com esse momento de ter que lidar com coisas que eles nem imaginavam, né? Com situações que eles nem imaginavam. Então, a gente está nesse momento, né? Eu estou nesse momento, mas não abandonando a minha paixão pela cultura, né? Não abandonando esse amor que eu tenho pela cultura. Então, a gente está num movimento muito lindo, criando uma associação, né, que é a APTA, de mulheres da cultura, porque essa necessidade partiu não pela questão financeira, primeiro ela partiu pela questão emocional. Nós nos acolhemos, nós começamos a realizar reuniões online para se ajudar, justamente porque a gente sabe que todo mundo perdeu muito projeto, a gente sabe que todo mundo perdeu muita coisa, então a gente se uniu ali, e dessa união vai surgir
uma associação muito potente, vai surgir Projetos amizades ainda que... mais potentes, em conjunto. Mais. Com certeza. Imagina, cada uma já é um avatar no que faz. Ainda quando a gente não tem então, assim, Angélica, e quando você falou dos projetos dos professores, eu achei sensacional, porque eu sei, minha mãe é professora e eu sei o quanto que ela também está passando uma barra para poder, do nada, ter que se entrar dentro de um padrão que nunca existiu esse padrão, que ela está mais de 20 anos na frente da educação, e teve que realmente, e isso foi para ela um choque, assim, a gente ajudou, mas a pessoa sente o baque, né? Todo mundo, quem não sentiu esse impacto, não está vivendo aqui. Não, tá, Quem Eu sentiu... falo que tá num iate com o show, meu filho, do Roberto Carlos, da Ivete Sangalo, porque é isso. O mar, Jorge, é o mesmo, É. mas os barcos não são. Eu também, eu uso a mesma analogia, eu uso eu vou virar aquele negócio do céu tem pão, mas eu não sei, eu já acho que eu já comentei uma vez, mas eu digo que, já me falaram muito essa frase, Jorge, mas o sol nasce para todo mundo. Eu falei, não existe esse negócio do sol nascer para todo mundo. Tem gente que nasce numa sacada linda, maravilhoso, sol, assim, ó, e tem gente que tem que subir muita ladeira para poder começar a ver a fresta dele. Então, É isso. ele nasce, mas tem gente que já está ali. Tem gente que tem que buscar. Mas vamos em frente. E assim, para terminar, eu queria duas perguntas, tá? Uma é, por que não desistir, Angélica? Por que não desistir? Porque nós somos privilegiados em ter a vida, principalmente nesse momento que nós estamos perdendo tantas pessoas maravilhosas. Não por negligência delas, muitas, assim, a grande maioria não é por negligências delas, porque ao ir no mercado para comprar comida para os meus filhos, eu posso pegar esse vírus, entendeu? Então, a nossa vida, né, a gente está aqui, é uma coisa, para mim é uma questão muito sublime, porque nós temos uma ancestralidade, e quando eu falo ancestralidade, eu falo das pessoas que viveram na nossa árvore genética, no nosso caminho, pessoas que viveram antes da gente para construir o mundo em que nós estamos. Pessoas que lutaram, pessoas que sofreram, pessoas que perderam as suas vidas, perderam seus entes queridos, para hoje, nós dois e todo mundo está aqui com internet, com computador de alta geração, com casa, com energia elétrica e entre outras coisas. Então, a gente tem um compromisso, eu falei isso hoje para uma amiga, né? Porque para variar, as mulheres são meu xodó. Eu postei uma frase sobre relacionamento no meu Instagram, sobre mulheres machucadas e que os homens precisam ter um olhar de cuidado com essas mulheres machucadas. E ela mandou assim para mim, eu não acredito mais nisso e eu já me abandonei para não sofrer com isso. Eu paguei um sapo para ela gigantesco. Por que eu paguei um sapo para ela? Porque eu falei para ela, não adianta você cuidar da vida da sua filha, não adianta você cuidar da vida da sua mãe, da vida das pessoas que trabalham com você, se sua primeira responsabilidade nesse mundo é a sua vida. É o seu caminho, é o que você vai fazer. Porque nessa pandemia, eu tenho essas duas vertentes. Eu tenho a vertente do que eu preciso cuidar dos meus, eu preciso cuidar dos meus, da minha família, dos meus amigos, mas eu também preciso cuidar e ajudar aqueles que não têm. Então, se eu tenho um pacote de arroz e o meu vizinho não tem, eu ajudo. Mas eu só posso fazer isso se eu tiver 2 pacotes de arroz. Então, eu tenho que trabalhar para ter no mínimo 2. Um para mim e um para mim poder ajudar alguém. Então, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito grande diante de tudo que a gente faz, e é aquilo. Tem alguém ali, tem o seu filho, ou tem o filho da vizinha, ou tem uma pessoa que trabalhou com você, que olha para você e fala assim, você é doida da Angélica, com 3 filhos, tá dando conta, deixa eu levantar desse sofá aqui e fazer alguma coisa para mim,
Nem que seja caminhar, nem que seja ligar para minha mãe e ver como é que ela tá, qualquer coisa. Então, eu acredito que a vida é um dom e que a gente tem que aproveitar ela com sabedoria, porque do mesmo jeito que a gente tem um lado positivo, a gente tem um lado negativo em tudo. Então, a gente que escolhe onde que eu quero ir. Fácil não é. Fácil não é, assim, inteligência emocional é uma coisa que é diária, que a gente tem que trabalhar, ainda mais nesse momento. Mas a gente se permite ali ficar um dia triste, um dia moado, mas no outro a gente precisa, opa, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa tristeza? Eu vou deixar ela aqui ou eu vou dar uma solução para ela? Então eu penso muito dessa forma. Fantástico, né, Angélica? Ainda mais com essa família linda que você construiu, de fato. E isso também inspira. Quando você falou a doida Angélica com 3 filhos, eu falei, meu Deus, me vi nessa situação. Eu olho o Instagram dela, quando chega, eu falei, meu Deus, a Angélica tem 3 filhos. Angélica, por fim, eu queria que você desse um conselho mesmo para quem está assistindo, nossos usuários, que são essencialmente, né, a galera que está no front todo dia, que são trabalhadores, a galera querendo, né, na labuta todos os dias por esse lugar no sol. Que a gente pode, o que você tem para dizer para essas pessoas? Se respeitem, em primeiro lugar, para que vocês possam respeitar o outro, né? Porque isso é muito importante, o respeito é a base de tudo. Nós não somos iguais, graças a Deus. Imagina um monte de Angélica no mundo, não ia dar certo, gente. Não ia dar certo. Então, assim, a gente respeitar o nosso lugar e a gente... Por que eu falo se respeitar? Por isso, porque a gente é criado e educado e a cultura nos mostra que a gente sempre tem que respeitar o do outro é melhor, o do outro é mais fácil, o outro tem e eu não tenho. E não é assim. Quem eu sou, aonde eu quero chegar, eu estou disposta a isso? Eu estou disposta a me submeter a isso para chegar nesse lugar? Tô. Então levanta a cabeça, meu amor, e vai. Não vai ter ninguém para dizer para você que ali não é seu. Mas você tem que estar disposto a isso. Você tem que estar empoderado de que aquele é o seu lugar e que ninguém vai te tirar aquele lugar porque você respeita aquele lugar, né? Então, nós que estamos na frente, buscando o lugar ao sol, buscando estar no iate, porque querer dinheiro, gente, querer ter uma condição de vida, querer ter plano de saúde, querer ter a geladeira lotada, querer ir para o show, querer comprar o melhor celular, não é egoísmo, não é egocentrismo, é você querer ter uma situação melhor para a sua vida e para suas pessoas, e a gente trabalha e a gente vive em prol disso. Então, é demagogia essa história, não, os pobres serão exaltados. Não vamos ser, tá? Vamos trabalhar. Então, a partir desse respeito consigo, a gente respeita o outro e a gente respeita o espaço em que a gente está. E é o que você falou, se não tem a porta, a gente cria a porta. E as portas que já existem e que são abertas para nós, por mais que lá dentro esteja acontecendo algo que a gente não gosta, a gente tem que sair deixando ela aberta. Porque a gente não sabe se no amanhã aquilo ali vai se modificar e a gente vai querer entrar ali de novo. Ou a gente vai poder ajudar aquela porta, ou aquela porta vai poder nos ajudar. Então eu prezo muito por isso. Por mais que eu não concorde com algo, por mais que eu não esteja me sentindo bem em algum projeto, em algum lugar, com alguma pessoa, eu vou sempre tratar ela com muito respeito, agradecer pela oportunidade de dizer, se eu puder te ajudar, eu estou aqui, porque eu fui ajudada por você. Então, eu acredito que com isso, a gente pode melhorar um pouquinho tudo que a gente faz. Viu, gente? Viu exatamente. Por isso que a Angélica tem esse lugar para mim. Eu saí perguntando para muita gente mesmo. Isso é um começo de uma série, a gente ainda vai ter muitas outras pessoas compartilhando, não só a sua vida, mas também, sabe, trazendo sua história. Eu acho que o mais importante é esse registro aqui que a gente está fazendo, de um pouco do que a gente pode compartilhar, um pouco do que a gente já aprendeu. Sabe, que não necessariamente são
as empresas ou exatamente a pessoa que está colhendo já melhores frutos ali, ou tem mais dinheiro agora nesse exato momento. Mas eu acho que o principal da gente é essa força em estar sempre construindo, e você você vê que às vezes você não está pronto e você continuar construindo, e às vezes quebra tudo e você tem força para voltar e construir de novo se for necessário. Então, quantas vezes for preciso, Angélica, muito obrigado por compartilhar isso aqui com a gente. É incrível a sua força. Eu desejo muito mais força para você, desejo muito mais oportunidades na sua vida, e que esses projetos que saiam daí, dentro dessa associação, de novo, conte comigo, conte com a Trampei, com certeza, numa parceria aí que não tem fim, né? Permanece aí para a eternidade. Eu que tenho a agradecer. Você sabe que eu tenho muito orgulho de você. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro para você e para todas as pessoas que convivem comigo. E assim, você é uma pessoa que a gente trabalhou ali num projeto e que eu vejo o seu crescimento, e um crescimento que te traz essa felicidade, que te traz essa satisfação. Então, isso para mim é maravilhoso, porque eu passei aí. Foi em um evento, mas eu passei aí na sua linha da sua vida. Então, isso para mim é muito importante. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque a gente gosta de glamour, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de ser reconhecido. Isso é importante, a gente precisa celebrar as nossas conquistas, né? Quando eu falo tudo isso, não é que é fácil para mim. Não é fácil, não está nada fácil. Porém, se eu pintar de rosa escuro, não é o que eu gosto de rosa pink, com muita lantejola. Então, vamos colar a lantejola, né? Então, eu estou muito, muito feliz com essa iniciativa de vocês. Você sabe que o que eu puder somar, eu estou aqui, né? Você sabe que o que eu puder agregar, eu estou aqui. Então, conte sempre com a Angélica, conte sempre com o Grupo Mandala, e que a gente possa levar essa mensagem para todo mundo de que ninguém está sozinho, ninguém está sozinho. Nós vivemos em comunidade e nós temos que nos ajudar e nos apoiar para crescer cada dia mais. A distância entre o sonho e a realidade, você sabe qual é? É o fazer, É a né? ação. É a ação. É isso. A distância entre o nosso sonho e a realidade e a conquista é a gente agir. Se a gente não agir, vai continuar no imaginário, vai continuar no sonho. Exatamente. Um beijo, amor, no seu coração. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau.